Boa noite, tudo bem com vocês, alunas e alunos da Faculdade Fax? Eu, vossa professora Sônia Santos, estamos aqui para mais uma aula na nossa disciplina de Contabilidade Avançada 1. E qual é o objetivo dessa aula de hoje? Mostrar para vocês, então, como que se estrutura uma DFC no método direto e uma DFC no método indireto. Então vamos então já buscar esse conhecimento na noite de hoje. É um assunto muito recorrente das provas de suficiência, prova do CRC. Então, pessoal, não percam tempo. Vamos sim ficar bastante atentos nas nossas disciplinas, porque são assuntos altamente recorrentes. E vocês vão fazer sim uma boa prova se vocês estiverem empenhados na nossa disciplina. Um fortíssimo abraço, uma excelente aula. Fiquem comigo. Um forte abraço! A aula de hoje, nós vamos então buscar algumas considerações. E o mais interessante é que vocês entendam como que se estrutura uma DFC, uma demonstração do fluxo de caixa, pois ela é elaborada a partir da análise do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, como nós vamos propor no exercício na noite de hoje. Rapidinho, slide número 3, balanço patrimonial, ativo passivo, vocês têm o ano X4 e o ano X5. Observem algumas contas que serão o quê? O diferencial para o próximo slide. O principal é o resultado do lucro de exercício. Nós temos aí para o ano X4 R$5.000, o ano X5 R$29.586,25, tá? Então, vocês façam a verificação que para o ano X4, tanto ativo quanto passivo, está fechando em R$50.000 e já no ano X5 ele fecha em R$264.500. Número 4, nós temos o que? Uma DRE, demonstração do resultado do exercício para o ano X5. Como é que se chegou a esse resultado que está lá no balanço patrimonial de R$37.825 de lucro do período, lucro líquido do período? Então, aqui é uma demonstração do resultado em que foi aplicado o lucro líquido lá no balanço patrimonial, no slide número 3 do ano X5. Vamos lá, pessoas lindas. Bom, na nossa disciplina de contabilidade avançada é a primeira vez que vocês estão tendo então um conhecimento, a apresentação da demonstração da mutação do patrimônio líquido. Professora, o que é isso? Muito bem, vejam só. A demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela tem por interesse demonstrar para os investidores de que forma o lucro líquido vai ser tratado dentro da empresa. Por isso, houve então uma alteração na Lei 6.404 para que os sócios apresentassem para os investidores de que forma eles poderiam então estar observando e já deixando em reserva legal, tá? O pagamento para, então, uma possível ação em tesouraria. De que forma que eles estariam tirando, então, os valores para pagamentos de dividendos. Então, é essa observação que eu quero que vocês tenham. Porque a demonstração da mutação do patrimônio líquido é de que forma a empresa vai estar, então, gastando, utilizando ou então deixando em reserva o lucro líquido da empresa. Lembrem-se, olha lá, um saldo inicial sobre o que? O capital inicial. Então, o capital realizado da empresa para o ano X5 era de R$45.000. Houve um aumento para mais R$150.000. Então, para o final do ano, 31/12 do ano X5, houve então um valor fechado ou final de R$195.000. Reserva legal, isso é bacana? Sim, e necessária, bastante necessária. A reserva legal é algo que vai poder o quê? Ser utilizado no futuro como reserva de lucro líquido. De onde nós vamos tirar? Da nossa reserva de lucro. É onde o lucro líquido da empresa é apresentado. Lembrem-se que nós tínhamos para início um lucro que era referente a X4 no valor de R$5.000. Já para o ano,
e exercício do X5 foi de R$ 37.825. É desse valor de R$ 37.825 que nós vamos formalizar a reserva legal através da reserva de lucro. Então, se vocês subtraíram R$ 37.825 vezes 5%, vocês vão sim achar o valor de R$ 1.891,25, que a gente tira então do valor de reserva de lucro e passa para reserva legal. Olha só como está na estrutura dessa demonstração, tá? Então, a partir desse momento também será pago os dividendos, tá? Em cima do mesmo valor. Então, se vocês subtraírem o valor a ser pago de dividendos de R$ 37.825, vocês vão ter um valor agora, então, a ser pago de dividendos no final desse período de R$ 11.347,50. Então, a nossa reserva de lucro, advinda da DRE, né, como lucro líquido, agora estará em R$ 29.586,25. Parece difícil, mas não é. Estou apenas demonstrando para os sócios que eles receberão os dividendos no final do período pelas compras de ações. Estarei demonstrando para o sócio que nós vamos deixar do lucro líquido da empresa 5% em reserva legal, tá? Que houve um aumento do capital social de 45 mil para 150 mil reais. É uma das demonstrações obrigatórias que o governo sim diz aos contadores: vocês terão que fazer a publicação para todas as empresas. Alguns fatos ocorreram no ano X5. Admita que a empresa vendeu 100 mil reais de receita líquida, do qual metade já foi recebida. Das parcelas subtrativas, observe custos totalmente pagos de 35.500, despesas operacionais não pagas de 20 mil. A empresa comprou à vista no final do ano prédio no valor de 100 mil reais e também no final do ano aumentou o capital do dinheiro no valor de 150 mil. A empresa fez pela primeira vez uma reserva legal em 5% do valor do lucro líquido. O imposto de renda na base 15%, o lucro contábil é igual ao lucro real, dividendos a pagar são 30% sobre o lucro líquido. Então, foram os fatos que nós vamos estar revendo agora nos próximos slides com as novas demonstrações que serão apresentadas para vocês. Então, nós vamos fazer então o entendimento da estrutura no fluxo de caixa no método direto. Como vocês estão vendo, o fluxo de caixa ele é dividido por 3 tópicos: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Como vocês bem sabem, vamos lá. Nessas nossas atividades operacionais, o que passou pelo fluxo de caixa? Houve sim um recebimento à vista de 50 mil reais. Lembrem-se, a empresa fez uma venda, ou seja, ela tinha sim uma venda no valor de 100 mil reais. Foi recebido à vista 50 mil reais. E o pagamento do custo, 35.500. Então, o caixa gerado pelas atividades operacionais da empresa, R$14.500. O que quis dizer esse tópico, pessoal? Nas atividades operacionais, envolve a compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, tá? Então, o que nós temos no início lá, né, naquele slide número 6? A empresa fez uma venda no valor de 100 mil reais, sendo que já foi recebido 50 mil reais. Com isso, pagou todos os custos no valor de R$35.500. Gerou, então, um caixa pela atividade operacional de compra e venda de mercadoria de R$14.500, ou seja, aquilo que sobrou. Houve também a compra de um prédio à vista, já vai para as atividades de investimento. Houve, então, uma compra de um bem no imobilizado. Quanto que foi retirado do caixa?
100 mil reais. Então, esse valor saiu do caixa, porque a compra foi à vista. Ele comprou o quê? Um prédio. O prédio é o quê? Um investimento. E a atividade de financiamento, ele dar-se-á pela entrada no novo capital. Então, qual o valor do capital social que foi, então, adentrado para a empresa? 150 mil reais. Então, olhem lá. No valor gerado pelas atividades de financiamento, nós vamos trabalhar, então, 150 mil. Porém, nós temos, então, um aumento líquido do caixa no valor de R$ 64.500. Como é que nós chegamos nesse valor, professora? Muito bem. Lembrem-se que as demonstrações de fluxo de caixa, elas também são estruturadas pelo regime de competência. Então, a venda foi no valor de R$ 100 mil. O custo total foi de R$ 35.500. Então, há um aumento no caixa no valor de R$ 64.500. De como que a senhora tirou esse valor de R$ 64.500? 100 mil menos 35.500, o que me sobra R$ 64.500. Porém, nós temos lá o caixa inicial do período das atividades operacionais, R$ 14 mil, que está lá bem no iniciozinho do outro slide que nós vamos mostrar para vocês. Então, no final, nós temos lá R$ 64.500 mais 14 mil. Vamos totalizar o caixa do período no valor de R$ 78.500. Linda, vamos lá. Tanto no método direto como indireto, vocês vão trabalhar em cima de 3 tópicos, sempre. As atividades operacionais, as atividades por investimento e as atividades por financiamento. Então, vamos lá, são caixas gerados pelas atividades operacionais. Lembre-se que nós vamos partir então já do método indireto através do quê? DRE, lucro líquido do período do ano de X5, 37.825. Lembrem-se, ele também tem um interesse em saber o que? Um pouco mais de informações. Ele vai sim buscar uma variação entre o ativo e o passivo. Lembre-se que vocês fizeram uma venda por essa empresa no valor de R$ 100 mil. Então, no método direto, nós vamos colocar o que? O que foi de fato recebido. E no método indireto, o que venho a receber. Então, nós temos o que? Duplicatas a receber no valor de R$ 50 mil. Já que a venda foi feita a prazo, 50% à vista, 50% a prazo. E desse valor de valores a receber, nós temos lá um aumento de contas a pagar. Afinal, temos despesas não pagas no valor de R$ 20 mil. O imposto de renda também está a pagar, não foi pago, 6.675. Os dividendos a pagar também na cota de 30%, 11.347. Então, do valor de 50 mil a receber, nós vamos ter, já deduzindo as contas a pagar, imposto de renda a pagar, dividendos a pagar, vai sobrar apenas R$ 11.977,50 no caso das duplicatas a receber. Já na questão dos investimentos, se mantém o mesmo, né? Teve uma aquisição de um ativo permanente no valor de 100 mil, então o investimento total foi a compra do prédio, 100 mil reais, elas por elas. Na questão relacionado às questões de financiamento, esse caixa vai predizer o quê? Houve sim o aumento do capital social de 150 mil reais, o que tem que ser pago desse valor de fato, R$ 11.347,50. Finalizando um valor de R$ 138.652,50. Finalizamos então da mesma forma com a qual começamos. Tínhamos um caixa no valor de R$ 100 mil inicial pela venda total da mercadoria, 50% à vista, 50% a prazo.
Deduzimos então desse valor R$ 35.500, que era o valor dos custos totais e foram pagos, mais o no caixa inicial de períodos anteriores, no valor de 14 mil, finalizando então o total de R$ 78.500. O método indireto, ele propõe sim mais algumas variações, tá, pessoal? Mas é o estrutural dessa demonstração. Uma excelente noite e aprecie o vídeo da professora, tá? Nós vamos fazer sim mais uma aula prática para que vocês possam então na prática conseguir estruturar uma demonstração de fluxo de caixa do método direto e do método indireto. Apesar de parecer um assunto e é bastante técnico, vocês vão conseguir fechar sim essa demonstração com mais facilidade. Um fortíssimo abraço, fiquem com Deus, uma boa aula!